Gente de Deus, aqui é o pastor Antônio Siqueira. Neste vídeo eu quero conversar com você sobre um princípio da palavra de Deus que é super necessário e importante para a nossa vida. Principalmente para recebermos respostas das nossas orações. Antes da gente começar esse papo, eu quero pedir por gentileza que se você ainda não se inscreveu no meu canal, faça isso. E depois de inscrito, por favor, clique ali no sininho, porque as notificações das mensagens novas, das orações, chegarão para você todas as vezes. Tá bem? Muito obrigado. Me chamou muita atenção o texto da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, quando Paulo chama a atenção daquela igreja, no sentido de que eles se comportem parecidos, semelhantes ao comportamento de Jesus. Ele disse: tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E ele descreve qual foi o sentimento, a mentalidade, o pensamento, o desejo, a vontade de Jesus, que sendo da mesma essência que Deus, diz o texto, ele não teve por necessidade de força permanecer, mas ele aceitou a condição de humano, da humanidade, na sua encarnação, e diz assim, e nesta condição, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. O texto seguinte explica que por causa desta humilhação, Jesus recebe um nome acima de todo nome. E aí há uma linda descrição desse texto. O que eu quero comentar é o seguinte. O próprio apóstolo Paulo nos chamou a atenção também dizendo assim, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Comportem-se parecido comigo porque eu estou imitando a Jesus. E a gente pergunta assim, tá, qual foi o principal comportamento público de Jesus, o comportamento que aparece? O comportamento de Jesus na sua singularidade, também na sua santidade, tem várias dimensões, né? São vários ângulos que nos aparecem. Mas um ele próprio descreve. Ele disse assim, ó, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele disse, eu sou manso de coração. Nós podemos imitar a Jesus na sua mansidão? É possível, sim. Aliás, antes de termos uma operação e uma atuação do Espírito Santo, depois do Pentecostes, antes disso acontecer, já um homem no Antigo Testamento aprendeu com Deus a ser manso. Você lembra o nome dele? Moisés. Diz a palavra, Moisés era o homem mais manso da terra. Mas antes, o cara não era assim. Ele matou um egípcio. Ele teve lá as suas raivas, os seus momentos de ira e até de violência. Depois ele se tornara o homem mais manso da terra quando encontrou a presença de Deus. Jesus, no Sermão do Monte, inicia dizendo o seguinte, bem-aventurados os pobres de espírito. A palavra pobre aqui significa aquele que coloca sua confiança em Deus, que depende completamente do Senhor. Aliás, é o carente total, porque o pobre aí nesse texto, no grego, a palavra é tokos. Tokos era o mendigo, totalmente necessitado. Não usou aí a palavra benês, que era um pobre que tinha o que comer, onde dormir, tinha roupa para vestir. Ele tinha as coisas básicas, era o benês. Mas Jesus usou o termo tokos, o mendigo, o necessitado, o pobre total. No sentido espiritual, não no sentido dos bens,
O pobre de espírito é aquele que depende completamente do Senhor. Nós somos chamados a este comportamento. O contrário disto é o comportamento de Lúcifer, que é o oposto. O orgulho, a pedância, a altivez, a vaidade é a sua essência. No livro de Isaías, no capítulo 14, está escrito o que ele fez. Ele disse: subirei ao mais alto da congregação, no Monte Santo me assentarei, eu serei semelhante ao Altíssimo. Imagina a criatura querendo ser igual ao Criador. Ele foi precipitado de lá. De forma que todo mundo que se aventurou a imitá-lo se deu mal. Nabucodonosor, que disse que construiu a Babilônia para a sua glória, passou 7 anos comendo capim. Ficou louco, cara. Herodes recebeu glórias para si, foi comido com verme. Jesus disse que aquele que se humilhar a si mesmo será exaltado. Está lá em Mateus 23. Porque o que se exalta será humilhado. Tiago diz de forma contundente: humilha-te debaixo da potente mão do Senhor, e ele no tempo certo te exaltará. Então, nós vamos descobrindo que as respostas às orações têm a ver com este ingrediente muito interessante do comportamento e que tem a ver com a intenção do coração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, está lá em 2 Crônicas. A resposta que o centurião de Cafarnaum teve na cura do seu servo, do seu criado, foi por causa da sua humildade. Ele disse: não sou digno que entre na minha casa, Senhor, mas manda uma palavra e o meu servo será curado. Vocês lembram da oração do publicano e do fariseu? O fariseu se exaltou, disse que não era semelhante aos demais homens. Ele era um cara bom, justo. O publicano não teve coragem de olhar para o teto do templo, colocou a mão no peito e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, sou um pobre pecador. Jesus disse que quem saiu justificado depois do período de oração foi o publicano, o cobrador de impostos. Quem é o maior no reino dos céus? E foi um pedido feito pela mãe de Tiago e de João, que um sentasse à direita e outro à esquerda. O que Jesus disse? Vocês não estão sabendo o que estão pedindo, não sabem o que pedem. Porque no reino de Deus, o menor que é o maior. É aquele que serve, é que é o grande. O paradigma é invertido. E de forma que nós precisamos todos os dias termos o senso de demitir o nosso ego, esse concorrente de Deus e do Espírito Santo, e nos humilharmos diante do Senhor para compreendermos o caminho de Deus, imitar a Jesus e recebermos as suas bênçãos. Vocês lembram da mulher estrangeira, a mulher Cirofenícia, cuja filha tinha uma legião de demônios e sofria tanto? Ela pediu encarecidamente ao Senhor que a socorresse. Jesus não quis responder-lhe inicialmente, até que ela se joga aos seus pés e ele diz: olha, não é bom tirar a comida dos filhos e dar aos cachorrinhos. E o que ela respondeu? Ela disse: Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Eu não quero o bife, eu só quero a migalha do pão que vai cair da mesa. Me dê um pouquinho disso. Jesus admirou-se da sua fé e disse: então tá bom, seja feito como tu queres. A filha dela foi curada. Quantas vitórias nós já poderíamos ter alcançado se nosso coração fosse realmente quebrantado diante de Deus? Deus tem 2 lugares, 2 endereços. Ele é aquele que habita no alto e sublime trono e que tem o nome de santo, está lá em Isaías 57:15. Mas ele habita também no coração do contrito e abatido de espírito para soerguê-lo, para socorrê-lo. Salmo 51:17, Davi disse:
Eu sei que um coração contrito e abatido tu não desprezas. Deus não despreza o coração humilde, o pobre de espírito, o quebrantado. De forma que todos os dias, voluntariamente, nós temos que fazer a demissão do ego, da altivez, nos lançarmos à cruz, na cruz de Cristo, aos pés da cruz, e nos humilharmos, para que a graça, a benevolência e a misericórdia do Senhor seja despejada sobre as nossas vidas. Pense nisso. Eu quero todos os dias pensar assim e caminhar assim. Eu preciso disto. Você precisa? Então que o Senhor te abençoe.